Bom, gente, bombardearam Kiev. E aí? Kawaguchi, a gente esperava esse tipo de comportamento do exército russo? É uma surpresa, mas já aconteceu antes. Por exemplo, quando o presidente americano Joe Biden visitou a Polônia mostrando apoio à campanha na Ucrânia e mostrando a união dos países europeus, a Rússia já bombardeou a cidade de Lviv, que era muito próxima da Ucrânia. Bombardeou aí alvos civis e militares. Então não surpreende a gente esse novo recado do Kremlin. Por quê? Porque foi lançada o que pode ser uma contraofensiva. Tem muitos relatos vindo do campo de batalha, mas a gente ainda não consegue confirmar totalmente se é um pequeno contra-ataque ou se é uma contraofensiva de larga escala que está acontecendo na região de Kherson. Há uma concentração de tropas muito grande. Eu venho falando com alguns combatentes que estão ali na linha de frente. Todos eles foram mandados para a região de Mykolaiv, que é vizinha a Kherson, e aí desde o dia 24 está tendo essa movimentação maior de tropas, e no dia 24 o Zelensky falou que havia começado a contraofensiva. Hoje houve diversos combates, foram tomadas diversas vilas ali próximas a Kherson e já havia sido bombardeada pelo menos uma ponte que ligava aquela localidade. Isso é crucial para o futuro, até para o futuro político do próprio presidente Volodymyr Zelensky, porque se ele não mostrar aí que a Ucrânia é capaz de reaver pelo menos parte do território que foi perdido para a Rússia, ele pode perder o apoio do Ocidente e pode até perder o apoio de seus pares e eventualmente sair do poder. Então essa contraofensiva para o Zelensky é decisória e a gente vê já a retaliação da Rússia. Então, professor, na verdade Putin ainda não finalizou essa guerra por uma questão humanitária, é isso? Boa noite, William. Boa noite, Kawaguchi. Boa noite a todos e todas as espectadoras da PAN. Bom, de lado a lado, né, os interesses estão colocados, né? A minha tese é que essa guerra, William, ela parte, na verdade, do declínio do poder americano. É disso que se trata, né? Os Estados Unidos eles estão em declínio e essa guerra só é possível a partir disso, né? E os Estados Unidos são líder do Ocidente, né? De certa maneira, ela expressa o declínio do próprio Ocidente, né? Das lideranças do Ocidente, né? Nós falávamos disso há semanas atrás, né? Essa semana nós tivemos aí o presidente ucraniano, que no começo era comparado, era uma espécie de Churchill do século XXI, por muitas análises e, portanto, por analistas, né? Essa semana ele está posando aí na Vogue, né? E sua esposa como enfim, modelo nos escombros da guerra, né? Enquanto sua população está sendo exterminada, está sendo aniquilada, né? É uma guerra trágica, né? Porque desde 2007, nos primeiros 7 anos, é preciso dar essa contextualização, e o espaço da PAN ele permite uma análise, digamos, mais sofisticada, mais profunda, né? Nos primeiros 7 anos do governo Putin, ele tentou se aproximar do Ocidente. Ele, inclusive, cogitou que a Rússia fosse parte da OTAN. E a partir de 2007, há uma cisão, um discurso no Conselho de Segurança, no Conselho de Defesa em Munique, né? Ele disse que não aceitaria mais o expansionismo da OTAN. E essa guerra, embora seja uma invasão russa ao território ucraniano, ela só é possível agora, e isso é importante que seja entendido do meu ponto de vista, ela só é possível agora porque o Putin viu uma fraqueza dos Estados Unidos e uma fraqueza dos seus aliados europeus. A capa da Bloomberg dessa semana é que a Alemanha não pode ser mais a líder europeia, né? Quer dizer, desde que a Merkel saiu, foi quando começou a guerra, né, o Olaf Scholz, ele não representa uma liderança europeia. O Macron, por sua vez, ele foi eleito, é verdade, reeleito, mas com muitas dificuldades. Nunca a direita na França chegou tão perto de vencer uma eleição. Então nós vemos essa crise. O Biden, ele passa por uma crise de popularidade, né, jamais vista por um presidente norte-americano desde o fim da Guerra Fria, né, dessa nova ordem mundial. Então, quer dizer, essa invasão russa só foi possível por causa desse declínio dos Estados Unidos. E, por sua vez, essa guerra só começou também por causa desse declínio, porque
os Estados Unidos acuados, vendo o crescimento chinês, vendo o renascimento russo, eles usaram o Zelensky, né, esse garoto da moda, eles fizeram com que o Zelensky, digamos, cutucasse o Império Russo, né, cutucasse o grande vizinho poderoso ali e pedisse para entrar na OTAN. E o Putin está falando desde 2007, nós não vamos aceitar isso. Então, percebe, a Ucrânia, ela é o lado menor. E agora que o Putin entrou, agora que o exército russo entrou, eles é que vão decidir quando eles vão sair. Quer dizer, agora a bola está com os russos, a bola estava com o Ocidente, né? E agora a bola está com os russos é que vão decidir quando, se vão sair e quando vão sair. Os interesses deles agora estão muito firmados. Mas isso é preciso ficar claro, né? Isso há 10 anos atrás era impensável. E era impensável por quê? Porque os interesses americanos eram bem definidos. E os Estados Unidos estavam bem posicionados no mundo. Hoje os Estados Unidos são uma espécie de tigre acuado, né? Eles têm muito poder, eles têm muita força, mas começam a fazer tolices, né? E essa guerra e o Zelensky, né, eles provam isso. Então, até questionei o senhor sobre essa questão humanitária. Parece um pouco de loucura questionar, mas assim, em função, Kawaguchi, do poder bélico do Putin, né? Porque ele aperta o botão e vou bombardear Kiev. Ele tem armamento de longo alcance, ele consegue bombardear todo o território ucraniano e até fora da Ucrânia a hora que ele quiser. Ele só não fez isso por quê? Ele está se mostrando cauteloso. Eu acho que no começo a gente tinha uma imagem do Putin como se fosse aquele louco que pode a qualquer momento apertar o botãozinho para soltar uma bomba nuclear ou deflagrar uma terceira guerra mundial, mas ele já mostrou que ele não está agindo assim, ele está agindo com cautela. Ele quer evitar um confronto direto com a OTAN, que é a Aliança Militar Ocidental. Então ele optou agora por fazer uma guerra de atrito, uma guerra que ele vai ganhando cada vez mais território aos poucos, mas ele está evitando ao máximo você provocar aí a OTAN. Da mesma forma que a OTAN teme a Rússia e as suas bombas nucleares, a Rússia teme a OTAN, que também tem bombas nucleares e tem uma capacidade de guerra convencional, e aí estamos falando de carros de combate, aviões, navios, superior à da Rússia. Então o Putin não quer entrar primeiro numa guerra convencional com a OTAN e ele também não quer uma guerra nuclear, porque isso daí significaria aí a aniquilação tanto da Rússia quanto do Ocidente. Ninguém quer isso. E o Putin também não quer uma guerra convencional. Por isso, ele está sendo comedido ao usar as suas armas. Ele está atacando preferencialmente alvos militares. É claro que no meio disso entrou muitos alvos civis, mas ele tem poder de fogo para fazer uma destruição muito maior na Ucrânia e ele não está fazendo por enquanto. Professor, Biden, o senhor falou sobre o governo americano, né? Biden é um grande desastre, porque se hoje eu pegar a imprensa internacional e fizer um recorte, eu tenho os Estados Unidos brigando com a Rússia. Eu tenho Xi Jinping na China falando o seguinte, olha, é melhor não brincar com fogo no caso de Taiwan. Eu tenho a Coreia do Norte também fazendo aí a sua mobilização nuclear, mandando um recado sério ao governo americano. E aí eu pergunto ao senhor, é isso mesmo? A gente está num enfraquecimento da diplomacia americana, o governo americano perde a sua força e está criando problemas em várias partes do mundo com parceiros ou com oponentes que podem destruir a humanidade? Excelente pergunta, William. Olha, o Biden, o Blinken, Kamala Harris, Nancy Pelosi, que esteve agora em Taiwan, né, são uma tragédia, né, não só para os Estados Unidos, como para o mundo, essa administração democrata, né? Eles vivem nos anos 90, quer dizer, essa é o nosso ponto de vista, quer dizer, a nossa tese, né, que nós temos escrito, olha, eu quero me posicionar aqui, né, o Kawaguchi dos grandes correspondentes que nós temos, ele tem acompanhado minhas análises desde o começo, né, ao contrário da corrente geral, né, eu nunca aqui me posicionei, né, eu estava na contramão, né, eu nunca coloquei o Putin como um louco, como qualquer coisa desse tipo, né, o Putin desde que assumiu o poder, você pode gostar ou não dele, né, não se trata disso, se trata de análises frias, né,
o Putin ele se coloca como estadista, que defende os interesses russos, né? Você jamais viria, né, ou verá, por exemplo, né, não dá para imaginar, o Putin se prestando a um papel como o do Zelensky, né, postando aí como nessas revistas, enfim, o país em meio a escombros, né, por exemplo. Né? E não só o Biden é um desastre, como o Zelensky, que tenta ser vendido, né, pela mídia ocidental, atlanticista, né, globalista, como queiram, como um novo herói. Ele é nada mais que um garoto de recados da administração Biden. Também eu acho que esse é um ponto também que tem que ficar... eu penso que esse é um ponto que precisa ficar claro nas nossas análises aqui, nas minhas análises. Né? E o Biden, né, quer dizer, a própria popularidade dele, a própria rejeição dele, ou impopularidade dele, mostra o desastre que ele tem sido para os Estados Unidos, né, para os Estados Unidos da América. Né? Hoje a popularidade dele é cerca de 35%, 2/3 dos Estados Unidos desaprovam ele. Eles elegeram ele há 1 ano e meio atrás. Né? Quer dizer, é uma taxa de impopularidade muito alta, e a responsabilidade que os Estados Unidos têm, digamos, sobre o sistema mundo é muito alto, porque ainda que uma potência decadente, os Estados Unidos são a maior superpotência do mundo. Mas a visão que Biden tem, que Nancy Pelosi, que estava em Taiwan provocando a China gratuitamente, tem, que Kamala Harris, né, e que todo esse pessoal tem sobre o mundo, né, é a visão triunfalista dos anos 90. Só que o mundo mudou, né? E essa é a resposta que o Xi Jinping deu. Né? Quando eles fazem essas provocações baratas em Taiwan, que eles dizem o seguinte: não brinquem com fogo, porque se vocês brincarem com fogo, vocês vão se queimar. Né? E é isso que o Putin disse claramente. Porque essa guerra na Ucrânia é uma guerra perdida do ponto de vista da Ucrânia e do Ocidente. Porque embora a OTAN tenha um poder maior que o da Rússia, inclusive, mas naquilo que, por exemplo, Mersheimer ou Kissinger, grandes pensadores da política externa dos Estados Unidos no século XX, dizem, é que a balança de vontades é diferente. Então, por interesse russo, a Ucrânia tem um peso muito maior do que para o Ocidente. Então, a Rússia está disposta a matar ou morrer do ponto de vista dos seus interesses estratégicos. É como se a Rússia atacasse o México ou o Canadá. Os Estados Unidos fariam o que fosse preciso para defender os seus interesses na região. E agora nós estamos vendo isso. Então, só a Rússia contra a Ucrânia é uma guerra completamente assimétrica. É uma guerra que já tinha um vencedor antes da largada. Já era uma guerra assimétrica. E se você quisesse a Rússia contra o Ocidente, que é uma guerra que na verdade não existe, porque o Biden disse, nós não vamos mandar nenhum soldado americano. Isso não nos interessa, isso seria a Terceira Guerra Mundial, seria a guerra total, seria o apocalipse. Ainda assim, a Rússia estaria disposta a travar essa guerra, porque é uma guerra vital para a Rússia. Mas não é uma guerra vital para o Ocidente, não é uma guerra vital para a OTAN, e não é uma guerra vital para o Biden. Quer dizer, é uma guerra muito, geoestrategicamente falando, equivocada para essa administração democrata. E aí tem várias repercussões também econômicas que a gente pode tratar mais para frente. Bom, e aí eu queria trazer uma imagem que chama a atenção, que foi a eliminação do Fenerbahçe para o Dinamo de Kiev na fase prévia da Champions League, que foi marcada por uma questão diplomática. Após um dos gols da equipe ucraniana em forma de provocação, os adversários, os torcedores turcos, donos da casa, entoaram gritos com o nome do presidente russo Vladimir Putin nas arquibancadas, numa tentativa de afrontar a equipe rival. Acompanhe comigo. A gente está desenvolvendo no mundo a cultura do ódio, é isso? Olha, William, eu acho que essa imagem, ela resume o que a gente não pode fazer. Infelizmente, eu vejo, até pela resposta de leitores, vendo algumas opiniões, que muita gente está fazendo exatamente o que está sendo retratado nessa imagem, tratando a guerra como se fosse uma partida de futebol. A guerra, você não escolhe um lado e torce por ele, independente do que ele fizer. Quando você está torcendo para um time de futebol, mesmo que o seu time vai mal, ou faz uma jogada errada, faz uma contratação errada, você vai continuar apoiando ele porque é o seu time. Mas se a gente tratar da mesma forma com a guerra, absurdo, pessoas estão morrendo,
Você não pode falar, olha, a Ucrânia está certa ou a Rússia está certa, vou fechar com eles até o fim, não importa o que eles fizerem. É assim que se fazem barbaridades, é assim que se fazem matanças. A gente não pode falar, esse lado está certo, então ele tem que vencer, ele tem que matar o máximo de inimigos que ele conseguir. Não é assim. A gente tem que pensar sempre numa solução pacífica, numa solução que leve ao fim da guerra. E é isso. O que aconteceu na Turquia não está acontecendo só na Turquia, está acontecendo em vários países. Está virando um fla-flu, inclusive aqui no Brasil. Tem gente que torce para a Rússia, tem gente que torce para a Ucrânia. A gente não deve encarar a guerra dessa forma. Então, professor, a guerra virou esse espetáculo de ódio que está sendo estimulado aos 4 cantos do mundo? Eu concordo com o Kawaguchi, né? A guerra, ela sempre teve um tom de, enfim, é uma questão também da natureza humana, ela sempre teve um tom de sociedade do espetáculo. Né? Agora, me parece que as pessoas, ela não tem como controlar as massas, né? Não tem como ir, não pode ser uma elite de iluminados que vai tentar controlar as massas e dizer o que eles têm que gritar ou não. Né? Me parece que essa guerra, ela é completamente estúpida, né? Como todas as guerras são estúpidas. Nós somos humanistas e somos contra a guerra nesse sentido, né? E contra a guerra por excelência, né? Todos nós somos contra a guerra, somos pacifistas, né? Melhor dizendo, por excelência. Né? Agora, e todas as guerras são estúpidas de saída, mas essa guerra, ela é mais estúpida ainda, né? Ela não tinha motivo nenhum para acontecer, e eu acho que talvez isso cause revolta maior ainda nas pessoas, porque, como o Luiz bem diz, assim, eu vou de acordo com ele, talvez isso ele acompanha aí nos comentários, causa uma revolta ainda maior nas pessoas, porque essa guerra é especialmente estúpida. Essa guerra realmente não precisava acontecer. Se o Zelensky e o seu governo dissessem não à entrada da Ucrânia na OTAN desde o princípio, essa guerra não aconteceria. Neste sentido, até para pegar um bordão aí de um comentarista esportivo da PAN, que eu gosto muito, que eu sigo, essa guerra é pífia e patética. Ela não precisaria acontecer, porque a guerra começa. E vamos aqui, nenhuma guerra é justificável, nenhuma guerra é legítima. É preciso entender o quadro geopolítico global. Por que essa guerra começa? Porque o senhor Zelensky, ele muda a Constituição ucraniana para que a Ucrânia entre na OTAN. Instigado pela Casa Branca, instigado pela administração Biden-Câmara, instigado pela administração democrata, que queria, enfim, cutucar a Rússia e quer enfraquecer a Rússia e, por isso, prolonga a guerra do ponto de vista do Ocidente. Então, se ele dissesse não, se Zelensky dissesse não, se a Ucrânia dissesse não, nós não queremos entrar na OTAN, nenhuma vida seria abatida. Ninguém morreria. Esse confronto não existiria. E talvez é isso que as pessoas estão percebendo ao redor do mundo, estão percebendo no Brasil, na Turquia, que é um país-chave que está na antiga, né, Constantinopla, né, antiga, ali que divide o mundo entre o Ocidente e o Oriente, o antigo Império Bizantino, e as pessoas estão percebendo isso no sul global, em todas as partes do mundo. E é isso que, por mais que a mídia ocidental, atlanticista, tente dourar a pílula, vender o Zelensky como um herói, o Ocidente, enfim, como vítima, sei lá o quê, as pessoas estão percebendo que essa guerra é uma guerra estúpida e estão vendo os interesses que são colocados. Me parece que essa é o motivo dessas manifestações. Hoje a gente falou aqui no início sobre o bombardeio em Kiev, né? E nesta quinta-feira também um míssil atingiu um parque no centro de Kharkiv. Um bombardeio danificou um hangar de armazenamento e deixou uma cratera de explosão nas proximidades. O hangar era usado para guardar decorações de Ano Novo. Inclusive, a Rússia renovou o bombardeio da cidade e do campo ao redor ali de Kiev e diz ser uma tentativa de forçar a Ucrânia a retirar recursos do principal campo de batalha de Donbás para proteger civis de ataques. O que a gente tinha lá atrás, Kawaguchi, era assim,
A Rússia estava bombardeando os lugares de armazenamento de munições, armas, destruindo a parte de infraestrutura para evitar a chegada de armamento às tropas ucranianas. Agora é o tiro de aviso, né? Ele vai atirando, olha, você está avançando aqui ou é uma contraofensiva, então eu vou bombardear para você entender que você não pode dar um passinho adiante. Exatamente. E além disso, ele vai tentar, ele está lembrando ao governo ucraniano que o governo ucraniano ele não pode tirar tropas que estão defendendo a capital Kiev, porque ela pode ser atacada. Existe sempre a ameaça de tropas descerem da Bielorrússia e atacarem a capital Kiev, que são muito próximas. Então, você mantém um clima de tensão, você mantém aquelas tropas pinçadas ali, aquelas tropas presas para defender a capital, porque se cai a capital, provavelmente o regime também cai. Então, essa é o recado que a Rússia está dando. Queria só fazer um contraponto à opinião do professor Pedro, que existe sim essa corrente que culpa os Estados Unidos pela guerra e fala que ela poderia ter sido evitada. Mas existe uma outra explicação para isso também. Os países que fizeram parte da cortina de ferro, não só a Ucrânia, mas a Polônia, a Tchecoslováquia, elas, depois do fim da União Soviética, elas se aproximaram da Europa, elas tinham, democraticamente, elas decidiram se aproximar da Europa. E para negociar com a União Europeia, para se aproximar mais da Europa, elas queriam a proteção da OTAN. Isso é legítimo também. Então, dizer que foi os Estados Unidos que provocaram essa guerra é só uma parte da explicação. A Rússia não poderia não ter invadido também. Existia essas nações, a Ucrânia decidiu deliberadamente que ela gostaria de compartilhar dos valores da cultura europeia mais do que a Rússia. E aconteceu também que isso não é uma coisa que o Zelensky fez. Isso vem desde 2014, quando houve aí a revolução que derrubou um governo pró-Rússia na Ucrânia e instituiu um governo mais voltado para o Ocidente. Então, não é uma coisa só do Zelensky. Então, e ontem eu comentava aqui, professor, sobre um destaque do New York Times, falava entre mortos e feridos 75 mil pessoas. As autoridades dos Estados Unidos estimam que esse número de mortos na Rússia, ou de russos, né, na guerra, está nessa casa de dezenas de milhares. A Elisa Slotkin, uma deputada democrata da Câmara, disse, abre aspas, fomos informados de que mais de 75 mil russos foram mortos ou feridos, fecha aspas, o que é um número o que é enorme, segundo ela. Bom, a gente não pode olhar com todo esse espetáculo midiático, onde você tem uma espécie de torcida para lado B ou lado A, a gente não pode esquecer as pessoas que estão envolvidas nisso. Os 10 milhões de refugiados, os, 75 mil mortos e feridos na Rússia. A gente está banalizando a violência que está acontecendo dentro do território ucraniano. A gente passa a torcer por um exército e esquece da dor humanitária envolvendo isso, professor? Bom, eu vou fazer algumas considerações aqui, William. Quer dizer, eu vou concordar discordando aqui do Luiz, né, em alguns pontos. A invasão russa, ela é, obviamente, né, do ponto de vista do direito internacional, ela é condenável, né? Ninguém aqui está fazendo nenhum tipo de defesa ou qualquer coisa desse tipo, né? A partir do momento que um Estado-nação, que um país invade o outro, ele está de saída, né, cometendo uma afronta ao direito internacional, um crime, né? Agora, me parece que do ponto de vista das relações internacionais e da geopolítica internacional global, né, é interessante fazer uma análise mais ampla e sistêmica, né? E desse ponto de vista, fica muito claro que a invasão russa, mais uma vez, ela não é legítima, né, como eu deixei bem claro aqui, e nenhuma invasão e nenhuma guerra é legítima. Agora, há considerações a serem feitas, né? E a consideração a ser feita é que essa guerra, ela é iniciada depois que a Ucrânia, ela muda a sua Constituição, e isso por acaso acontece depois que o Zelensky é eleito, e que a plataforma
do Zelensky, enquanto candidato, não estava constando que a Ucrânia entrasse na OTAN, muito pelo contrário, ele tinha uma plataforma, e por isso ele teve tantos votos, inclusive no leste ucraniano, nessa região do Donbass, que era uma plataforma de unificação do país, não estava constando na plataforma do candidato Zelensky a entrada da Ucrânia na OTAN, e que isso acontece depois que ele é eleito. Claro, todo o país soberano, ele tem a legitimidade de fazer o que quiser com a sua soberania. Agora, do ponto de vista da geopolítica fria, e toda escolha, toda decisão, ela tem uma consequência. E, sobretudo, se você é um país menor e se você é vizinho de uma grande potência. Pode ter certeza que os países do Caribe ou México, se eles fizerem uma escolha soberana e legítima que seja contrária aos interesses dos Estados Unidos, e a mesma coisa os países do Mar do Sul da China, contrária aos interesses da China, não se trata de ser a favor ou contra nenhum país, é uma questão básica de geopolítica. Desde Tucídides, na história da Guerra do Peloponeso, é assim: você tem um grande país, maior do teu lado, que tem interesses poderosos, você tem que levar isso em consideração. E o Zelensky não levou isso em consideração, ou levou, mas estava sendo influenciado pela Casa Branca. E aí as consequências vieram, né? E isso poderia ser evitado, né? Essa é a minha tese desde o primeiro dia, e aí, a partir disso aí, vieram várias teses, digamos, da corrente hegemônica, né? De que o Putin era um louco, depois que o Putin ia morrer, que ele estava doente, que ele tinha câncer, que ele tinha sífilis, depois que a Rússia estava perdendo a guerra. Eu vim aqui, né, modestamente, combatendo essas teses com os fatos, né? Os fatos vêm se impondo dia após dia.